você está conferindo esse vídeo, é mais um vídeo aqui no canal Só Me Resta Rock and Roll com um formato novo. A gente vai conversar aqui sobre vários temas. Toda quarta-feira vai ter um tema diferente para você acompanhar. E o tema de hoje, para começar, é uma polêmica maravilhosa. Kurt Cobain era um bom músico? Mas antes de eu dar a minha opinião e o Rodrigo Clark dar a opinião dele, você vai deixar a sua opinião aí. Kurt Cobain era um bom músico, ele sabia o que estava fazendo, ele fazia por instinto, ele sabia tocar. Então já deixa aí nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Mas também deixa o seu like e você já sabe, toda segunda-feira nós temos uma live, toda terça e quinta são os vídeos fixos aqui do canal e agora essa é a novidade. Toda quarta-feira vai ter um debate falando de rock and roll com temas variados. Se você já tiver a sua sugestão, já deixa aqui também nos comentários para a gente ir conversando e vai ser uma conversa entre a minha pessoa, a pessoa do Rodrigo Clark e vocês aí nos comentários. Rodrigo Clark, então já vamos começar com tudo, porque esse tema pode ter certeza que é polêmico e a galera vai deixar muito comentário aqui. Kurt Cobain gera aí uma intriga, tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas e você, Rodrigo Clark? Você que é um guitarrista, você que está na música há muito tempo, o que você fala de Kurt Cobain? Kurt Cobain era um bom músico ou não? Pô, eu sou suspeito em falar, Elton, cara. Eu gosto muito do Kurt, né? Eu comecei a tocar por causa do Nirvana. E lógico que depois eu fui conhecendo outras bandas. Tive uma época em que eu criticava muito assim, o Kurt Cobain por causa do jeito rudimentar dele tocar guitarra. Isso é inegável, ele tem isso. Mas eu acho que ele tem isso meio que com um estilo. O Kurt Cobain, ele nunca quis ser, né? Pelo contrário, ele até criticava assim, quando as bandas eram muito pomposas. Não, ele falou isso no caso, ele falou do Scream, que era a banda do Dave Grohl. Porque o Scream era uma banda que ele gostava, ele curtiu, ele foi no show, gostou pra caramba, e depois o Scream resolveu, né, tipo, meio que dançar conforme a música. Ele falou assim, a gente tá aqui, né, martelando essa mesma tecla, a gente não vai chegar a lugar nenhum, todo mundo tá tocando um hard rock farofento, vamos fazer uma parada mais puxada pra esse lado, e resolveram experimentar. Tudo isso tá nas plataformas de streaming, né, tem os álbuns do Scream lá, de várias épocas, e o Kurt ficou um pouco de nariz torcido, né? Ele falou, cara, pô, é tão ruim quando uma banda que era legal acaba migrando e virando, né, mais um Van Halen. Ele falou isso mesmo. Então, ele mostra que o lance dele era o outro. Beleza. Então, para gostar do Nirvana, tem que entender qual é a proposta. A proposta dele era essa, né? E quando você toca um instrumento, você começa a estudar um instrumento, você começa a desenvolver uma técnica. E a técnica, ela nunca é um fim em si mesmo. Isso que é difícil de você entender quando você tem 15 anos, está né, começando a descobrir algumas coisas legais pra caramba. E aí você quer, né, tocar mais rápido, tal, quer fazer que nem o Paul Gilbert, né, sei lá, o Steve Morse, o próprio Yngwie Malmsteen. E aí você vai fazer a velocidade pela velocidade. Só que, como eu falei, a técnica ela não é um fim em si mesmo. Ela possibilita que você toque aquilo que você quer tocar, dependendo do tipo de som que você vai tirar. E o som do Nirvana, o som que o Kurt gostava, não só da banda dele, das composições dele, mas das músicas que ele gostava de ouvir, das músicas que ele gostava de tocar, aquelas músicas que ele achava que poderiam entrar no repertório dele, porque o Nirvana fez algumas releituras, né? E essas músicas necessitavam de um cara que nem o Kurt mesmo. Ele dava conta, cara, daquilo. Né? Eu acho que para o som do Nirvana, ele fazia um bom trabalho. Tinha algumas músicas que ele fazia uns solos estranhos, sabe? Você pega Milk, do Inútero. Essa música tem um solo muito estranho, sabe? E você vê uns... Não solo, né? Mas tem uns arranjos de guitarra que são um pouco perturbadores para aqueles, né, ouvidos assim mais certinhos. Então talvez isso que faça com que as pessoas apontem o dedo e falem, não, o Kurt Cobain tocava mal, era ruim, era ruim. Eu estou falando como guitarrista, né? Eu sei que esse debate vai se alongar, depois eu vou falar dele como cantor e vou falar inclusive como compositor, mas eu vou passar para você aí quero saber o que você acha disso. Então vamos lá, eu sou um pouco suspeito para falar, porque para começar, o meu apelido de grunge surgiu por causa do Nirvana. A primeira banda que me despertou
foi para ser chamado de grunge, para adotar esse nome para mim, foi o próprio Nirvana, e durante muito tempo foi a única banda do estilo que eu ouvi, até por ciúme de rivalidade, Nirvana contra Pearl Jam, e depois quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que, poxa, não é um campeonato de futebol, você pode gostar dos dois, e era a mesma situação contra o Guns, né? Como o Kurt brigou com o Axl, eu ficava naquela, não vou ouvir Guns N' Roses, mas hoje em dia eu não tenho mais isso, escuto tudo, escuto muito grunge mesmo, Stone Temple Pilots, que não é da cena de Seattle, mas que foi inserido no meio, Pearl Jam é uma banda que eu gosto muito, Alice in Chains é uma banda que eu gosto muito, Soundgarden é uma banda que eu aprendi a gostar, Screaming Trees, Melvins, tudo eu venho ouvindo, justamente por ter sido abertas as portas pelo Nirvana, mas assim, diferente de outras pessoas que começam a gostar de Nirvana e depois que vão apurando os ouvidos, vão passar para as outras coisas, eu tive um processo quase que inverso, assim. As minhas primeiras lembranças de gostar de música vieram na infância, aí eu ouvia o que estava tocando, mas para eu realmente ir atrás e querer comprar CD e querer conhecer as músicas, começou com Titãs, depois passou para Red Hot Chili Peppers, depois eu fui para Aerosmith. Eu adorava Aerosmith. E, por incrível que pareça, do Aerosmith eu fui para o Nirvana. E são sonoridades totalmente diferentes, técnicas totalmente diferentes, mas eu não deixei de gostar do Aerosmith, tá? Continuei gostando. Só que o Kurt Cobain tinha algo que eu me identifiquei com aquilo. Era a minha rebeldia adolescente dos meus 15 anos, tá? Aquela angústia de um adolescente como eu era na época, que gostava de escrever, que gostava desse mundo de poesia, esse mundo de sentimentalismo, de desabafo, e eu percebia nas músicas do Kurt Cobain esse mesmo adolescente, porque o Kurt Cobain morreu com 27 anos, mas muitas das músicas dele ele foi escrevendo ao longo da sua vida, né? As letras tinham muita rasura de antes, e ele não chegou a crescer e a desenvolver, né? Ele morreu como um adolescente, então eu acredito que eu me identifiquei muito com isso. Então, fica difícil eu falar mal do meu querido Kurt Cobain, que é um dos caras que eu mais admiro na música, e eu acho ele um ótimo músico, passando por todos os pontos. Então, você citou guitarrista, você citou compositor e você citou vocalista. Então, eu vou começar com o que eu acho que ele faz melhor, que é compositor. Eu acho que ele consegue transmitir a mensagem dele, ele consegue transmitir o sentimento que ele quer e a intensidade e a troca de intensidade nas músicas. Então, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito que chama Penny Royalty. Ele consegue passar da calmaria para o peso e uma questão de um estalar de dedos. E é muito bacana, é uma música bem crítica, ele faz uma crítica social bem pesada, ele sabe alternar essa intensidade, essa calmaria. Então, ele dominava isso muito bem e de forma simples, porque as músicas do Nirvana, elas são simples, elas têm uma levada simples, elas têm os acordes simples, porém, são muito bem boladas. Eu acho que ele consegue fazer, com as limitações que ele tinha de um guitarrista, ele consegue ser criativo ao extremo. É igual quando você está numa competição de ginástica olímpica lá. Quanto maior o salto que você dá, maior a nota de corte dele. O Kurt Cobain, a nota de corte dele não era muito alta, só que ele tirava a nota máxima que ele podia dentro daquilo que ele sabia fazer. E eu acho isso muito legal. A criatividade dele era tão grande e ele viveu tanta coisa ao longo de seus 27 anos que ele conseguia aliar esse sentimento, essa angústia que ele tinha dentro de suas letras. Então, para mim, é o ponto principal. O segundo ponto, o guitarrista. Eu acho ele um bom guitarrista, principalmente se a gente pensar no guitarrista base, porque ele sabia fazer bons arranjos. E ele, quando a gente fala dos solos tortos, igual você comentou, na verdade aquilo não é um solo, é um anti-solo, né? Ele usou aqueles passos justamente para criticar os guitarristas que faziam solos. Ele não era muito fã disso, não que ele não gostasse, mas o jeito dele criticar aquela atitude punk rock que o Kurt Cobain começou a gostar do estilo por causa dos Melvins, e tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não conferiu, depois desse vídeo aqui, você vai lá, que você vai descobrir quem foi o mentor de Kurt Cobain. E aí, o Kurt Cobain descobriu no punk rock tudo o que precisava para ele expor aquele sentimento que ele tinha, aquela angústia que ele tinha, porque ele sempre gostou de rock, ele é muito fã de Beatles, ele era muito fã de bandas como Judas Priest, por exemplo, porém, quando ele conheceu o punk rock, ele sentiu
o que encaixou aquilo que ele precisava, que é aquilo que faltava. Então, consequentemente, ele tinha essa veia do punk rock, e isso fazia com que ele tivesse muita atitude punk rock, mas ao mesmo tempo ele se auto-sabotasse na hora de compor, fazia algumas linhas tortas de guitarra, mas eram propositais. Então, se você fala que o Kurt Cobain tocava guitarra mal, simplesmente por causa dos solos, saiba que ele fazia isso por querer, porque se você perceber as linhas de base que ele fazia, e a maioria delas é muito bem feita, claro, tirando aquelas que são simples, que qualquer um poderia fazer, mas a gente tem outras que a soma dos acordes, a colocação dos acordes, o jeito de ele tocar, a intensidade que ele coloca, não é para qualquer um, é uma criatividade muito acima de outros guitarristas comuns. E a terceira, e talvez mais importante, principalmente no que se diz respeito a estúdio, é a voz, porque o Kurt Cobain não era o vocalista mais afinado e ele não cuidava da voz. E talvez isso gerasse um problema para ele no futuro, igual a gente tem visto aí com vários cantores que vão se desgastando aí com a voz. Kurt Cobain também tinha isso. Porém, quando a voz dele estava boa, ele atingia notas e fazia com que a música tivesse a intensidade que precisava. O drive dele era muito bem feito, e não é à toa que você mesmo já comentou, Rodrigo, que não gosta de outras bandas fazendo o cover do Nirvana justamente pela voz, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso algumas vezes, e eu comecei a refletir e pensei, realmente, o que o Kurt Cobain conseguia colocar de sentimento, de drive, de intensidade, poucos são os vocalistas que vão conseguir colocar, porque ali não era técnica, ali era feeling, e o que mais o Kurt Cobain tinha era o feeling. Então, eu acho ele um grande músico, eu acho ele um cara muito inteligente dentro daquilo que ele se propunha a fazer, eu acho ele um cara de muita atitude, e ele colocava isso nas suas letras, ele colocava isso na sua presença de palco, e também colocava no seu jeito de tocar. Mas eu quero saber, você como um músico mais experiente, o que você pode complementar sobre isso que a gente está falando, Rodrigo? Bom, cara, eu falei sobre o aspecto da guitarra, mas não é tudo, né? Na verdade, como compositor, eu sempre achei ele muito criativo, porque, cara, esse lance de tocar bem ou tocar mal, isso é uma coisa muito do rock, né? Você avalia muito no rock. A gente falou aqui no canal recentemente sobre aquele filme Metal Lords, que tá na Netflix, e nesse filme tem uma cena interessante, que é que o batera que tá aprendendo a tocar lá, Black Sabbath, não sei o que, vai tocar na banda de metal, chega o garoto lá, mais Mauricinho, e fala pra ele, você toca com a gente aqui e tal, e ele vai cobrir o batera que não tá podendo tocar, né? E aí ele vai tocar, e aí ele fala, a música é assim, eles tocam Ed Sheeran, Imagine Dragons, aí ele fala, tá, tum, pá, tum, é o The Beat, né, que chama de The Beat, que é aquela batida mais básica que tem. E aí o cara fala, beleza, mas é tudo assim, é só isso, sabe? E na música pop ninguém fala assim, toca bem, toca mal, não, a música pop não tem esse caô, né, essa noia de toca bem, toca mal. Isso é uma parada mais do rock, né? E no punk rock não tem isso, né? O pessoal não fica com essa parada. Então, por isso que o Kurt era muito tranquilo em relação a isso. Só que ainda assim, eu acho que ele era um bom músico, também como guitarrista. Como guitarrista, ele tinha esse jeito de tocar, que não era um jeito mais tradicional, né? Ele tinha um jeito mais dele de tocar. Só que, como eu falei, servia ao que ele queria fazer. E também tem coisas que ele fazia que é difícil de fazer, que é complicado. Como, por exemplo, sabe aquele tema de Come As You Are? Então, isso dá para tocar, né? Dá para tocar, tranquilo. Agora, tenta tocar e cantar esse tema, cara. Eu não consigo, sabe? Eu sei que tem gente que deve conseguir, sei lá, mas precisa de uma concentração ou uma... como é que é a palavra? Uma coordenação que é para poucos. Eu não consigo, sabe? Eu já toquei essa música em banda, na verdade eu cantei, mas eu falei, eu não consigo tocar e cantar. Então era um quarteto, né? Então eu falei assim, eu não vou tocar, né? Só vou cantar. Porque eu não conseguia. Tem até um vídeo aqui no outro, acho que tá lá no Clark lá do B, né? Tem um vídeo lá. Aquelas paradas que não passam no crivo para entrar aqui, há muito tempo atrás, né? Quando eu botava ainda vídeo de música aqui.
Mas eu cantei essa música e eu não conseguia tocar e cantar esse tema, né? Porque se eu fosse compor essa música, como é que ela seria? Ela teria esse tema, e aí na hora de cantar entraria uma base, entendeu? E de repente o baixo ficaria mantendo o tema para continuar naquela sugestão, mas a guitarra ia ficar mais na base. Por quê? Porque eu não ia conseguir cantar essa parada. Eu já fiz isso em algumas outras músicas que eu fiz, né? Ela tem um riffzinho e aí na hora de cantar ela segura na base. Aí, então, como guitarrista, ele tem essa característica que eu acho sensacional, acho impressionante ele tocar e cantar. Não só esse, também tem outro, tipo aquela Mr. Mustache também. Tem um riff bem frenético, né? É do primeiro disco do Bleach. Então o Kurt tinha isso aí. E também na hora de criar, porque algumas das músicas, tem algumas bandas que fazem uma harmonia muito clichê, né? Vai lá, tipo, Lá menor, Fá, Sol, Dó e Sol, tipo, uma coisa assim. Ou então, uma coisa assim mais quadradona, né? E aí, o Nirvana tinha umas músicas que eram. Ou então, nem isso, né? Tipo, eu falei do Iron Maiden mais cedo. O Iron Maiden era do. Você sabia que do Mi ia pro Dó, depois o Ré e voltava pro Mi. Né? O Iron Maiden é isso. E no Nirvana tem umas músicas que você fala, caraca, de onde que ele tirou isso, cara? Porque tem aquelas músicas tipo Poly, que dá beleza, né? Mi menor, Sol, Ré e Dó, tranquilo. Mas você pega Lithium, sabe? Lithium, os acordes eles não encaixam, aí tem uma progressão que o último acorde fica no meio entre dois acordes, sabe? Tem esse acorde aqui, esse aqui e um no meio. Aí você fala, caraca, de onde que o cara tirou essa parada? E eu acho muito criativo, sabe? Muito criativo, porque casa bem, fica direitinho. E outra coisa, naquele tema. E aí, qual é na hora de você cantar isso, né? Uma coisa que o Black Sabbath fez muito era colocar uma melodia idêntica ao riff, né? Eles fizeram isso em NIB, fizeram isso com Iron Man, várias músicas, né? Então o riff é aí a melodia de voz, né? Some people say my love cannot be true. Igual, né? Iron Man também. As he lost his mind, can he see or is he blind? Então, o Lithium era para ser assim também, né? Se fosse composta lá pelo Black Sabbath, que é tão idolatrado, que também tem o seu valor, óbvio, né? Não estou desmerecendo. Mas, quando o Kurt fez essa música, a melodia vai para um lado e a harmonia para o outro, sabe? Isso não é um talento para compositor, então não sei o que é. Então não sei, cara, porque realmente isso é de uma genialidade muito louvável, até porque o Kurt não era um cara que frequentou conservatório de música e tudo mais, né? Isso tudo era muito intuitivo. Então ele tinha uma musicalidade muito boa. E por fim, como cantor, como você falou, né? Ele não tinha também aquele estudo de ficar lá fazendo solfejo, aqueles negócios lá, aquelas firulas que cantor faz, né? De ficar segurando o diafragma. Pô, para ele não saber nem onde era, né? Peraí, já fumei meu diafragma aqui. Mas, cara, para o cantor funcionar, ele tem que ter três coisas, assim, né? Que ele tem que ter alguma coisa de técnica, mas não é só isso. Ele tem que ter um timbre de voz legal que tem que combinar com aquele tipo de som que ele faz e aí fazer a interpretação, né? Eu falei uma vez do Roberto Frejá, que é um cara que às vezes as pessoas torcem o nariz para ele, pô, mas a voz dele não é, não, a voz dele não é legal, como assim, né? Não é legal de repente para determinado tipo de música. Quando o Cazuza saiu, rolou a comparação, né, do Frejá com o Cazuza, e são vozes bem diferentes. Mas o Frejá tem uma voz muito marcante, muito interessante, e ele soube encontrar um tipo de música que cabe no som que ele faz, né? E a voz tem que casar, né, com aquele tipo de som, sabe? A voz tem um timbre também, que nem você botar a flauta tem um timbre, né? A guitarra tem outro. Você colocar uma flauta, às vezes, num determinado tipo no Slayer, não ia funcionar. Às vezes, não é. Então é isso. Então acho que a voz do Kurt Cobain, o timbre de voz dele casava muito bem com o Nirvana, e mais do que isso, é um tipo de voz que a voz dele me agradava muito, né?
o jeito que ele colocava a voz, a paixão que ele colocava, o jeito que ele... até algumas nuances, sabe? Aquelas que chama de crack, né? Que são as quebras na voz, que dá aquele negócio, parece que o cara errou, né? Sabe, um negócio meio assim, que, porra, eu não sei nem reproduzir, cara, mas é muito louco. Tinha isso bastante no Nirvana. E até isso eu achava que, porra, dava um charme na música. Então, é lógico, pode ser que seja uma coisa de gosto, né? Então, se você que está assistindo aí achar diferente ou não gostar, fala aí por que você não gosta ou se você concorda. Mas eu acho isso, acho que a voz do cara combinava por causa do estilo que ele cantava, sabe? O jeito que ele cantava, a voz dele. Uma vez eu falei isso, cara, com uma menina que eu namorava quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos. Que era essa época de 15 anos que o pessoal falava, né? O Kurt canta mal, não sei o quê. Eu falei, pô, eu tive essa sacada naquela época, ele pode até cantar mal. Mas a voz dele é maneira pra caralho. É muito legal. Eu prefiro muito mais ouvir... Pô, eu não vou falar o nome, né? Eu prefiro ouvir o Kurt cantando do que determinadas pessoas que cantam em algumas bandas que são muito cultuadas, mas que... vou falar aqui para não criar animosidade. Mas que, pô, eu não curto. A gente pode até fazer um debate aqui nesses, cara, sobre assim, né? Tipo, nomes muito cultuados que a gente não curte. Mas é isso aí, cara. É isso que eu achei do Kurt Cobain. Acho que é muito bom, muito bom. Mas e você que está assistindo aí, já deixou seu comentário, já deixou seu like? Esse é o primeiro de muitos papos que sairão todas as quartas-feiras aqui de debate. Para encerrar a minha parte, eu vou falar que Kurt Cobain é um músico que me inspirou mais, tanto no jeito de compor, porque ele sabia compor de protesto, ele sabia falar de amor, ele sabia ser sarcástico, o que ele mais sabia, e ele fazia uma coisa que é muito acima disso, ele sabia fazer interpretações de músicas que não eram deles, que não eram do Nirvana, parecer ser dele. Então tem gente que acha que The Man Who Sold the World é do Nirvana, tem gente que acha que Where Did You Sleep Last Night é do Nirvana, e não, são covers que ele fez. Uma releitura tão boa, que ficou tão próxima daquilo que a banda se propunha a fazer, que eles adotaram como se fosse música do Nirvana. E eu acho que esse talento não é para todo mundo. Fazer uma releitura ser a cara da sua banda a ponto de confundirem o seu trabalho com a releitura, e isso é muito bom. Então, para mim, Kurt Cobain tinha o seu talento, era muito alto, era muito grande. Ele, dentro da sua limitação, ele fazia muita coisa boa. As linhas melódicas dele eram muito bem boladas, tanto que ficava na cabeça. As suas críticas, a sua forma de se expor, de compor, de falar. Ele muitas vezes falava, não, eu escrevi de última hora, mas tinha tanta coisa dentro do coração e da cabeça dele, que quando saía, mesmo que as coisas eram de sopetão, de repente, eu acho que era muito sincero. E como ele era um rapaz muito sincero, ele conseguia transmitir, até muitas vezes sem saber que ele estava transmitindo. E só para encerrar, você comentou de progressão de acordes, eu acho que, para mim, a progressão mais estranha, bonita e genial que Kurt Cobain já fez, está presente no primeiro álbum, que é a música Floyd the Barber. Ele começa com um Fá e um Mi, tan, 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 e o refrão ele faz Dó sustenido, Lá, Dó, Sol sustenido. Ou seja, é nada com nada e é tudo com tudo ao mesmo tempo, que faz uma progressão de acordes maravilhosa, o refrão ficou muito legal, o som fica muito bacana e os acordes não têm relação nenhuma. Diferente de outras músicas, você vê, por que ele trocou aqui? Porque a música vai trocando de tom ao longo da música. Nessa, não tem como, não tem para onde ir. Simplesmente é uma progressão baseada no estilo que ele gostava, que é o punk rock. E eu acho que até na simplicidade ele conseguia ser genial. Então, para mim, Kurt Cobain é um dos maiores músicos de todos os tempos, por todas essas características. É uma pena que a gente tem poucos registros, é uma banda de poucos anos, né? Pouca gente se toca, porque o Nirvana tem tanto tempo de relevância, mas do primeiro álbum até a morte de Kurt Cobain foram 5 anos, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Então deu 5 anos porque foi em abril, né? Então é muito pouco tempo dessa genialidade de Kurt Cobain exposta para o mundo, e mesmo assim deu tempo dele gravar bastante coisa. Então fica aqui, para mim, como o maior músico, a maior referência para mim, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque quando eu era pequeno e comecei a tocar guitarra, eu falava, não, tocando igual Kurt já tá bom, então eu não me desenvolvi muito na música por causa disso. Aproveitei a minha preguiça também para depositar
o meu, vamos dizer assim, a culpa no Kurt, mas com certeza tem muito de mim aí. Mas eu gosto muito do jeito que ele compõe, acho que ele é um grande músico. E você que está assistindo já vai deixando aqui o seu like e vai deixando a sua opinião. E aqui fica a minha despedida desse genial músico Kurt Cobain. E você, o que você acha? Já vai deixando aí nos comentários que o Rodrigo Clark vai finalizar agora de um jeito sensacional. Ô, cara, é muito bom a gente começar esse novo formato que a gente está começando aqui, que é de um bate-papo rápido aqui, descompromissado. E a gente começando aqui com alto estilo, né? Falando desse artista que é um consenso entre nós dois aqui, que é o Kurt Cobain. E a gente falou dele como músico, mas você foi além, falou dele como artista, né? Como os temas que ele aborda e tudo mais, a postura, o discurso dele. E eu também acho que até nisso ele era muito bom, sabe? Porque ele era um cara engajado, era um cara que não colocava uma... Sabe, eu vou escrever uma letra, vou escrever alguma coisa, vou dizer alguma coisa. Então eu acho isso muito bom. Também sou muito fã, eu lamento muito, né? Ele não tá aqui, porque se ele falou tantas coisas concisas e com relevância antes dos 27, né, até os 27, imagina se ele tivesse vivo hoje, né, com quase 60 anos, ia ter bastante, ele teria o quê? Teria 55 agora, né, que ele é de 67, teria muita coisa legal. Infelizmente, né, o mundo da música perdeu um cara, um talento. É isso aí. Obrigado aí pela sua presença aqui no nosso bate-papo. A gente vai voltar semana que vem com outro bate-papo, né, Elton? A gente vai falar... O que a gente vai falar na semana que vem? Já vamos dar spoiler aí, pode falar. Vamos dar spoiler assim? Vamos falar. Então vai ser a melhor e a pior música de cada álbum do Nirvana. Então a primeira banda que a gente vai abordar aqui vai ser na quarta-feira que vem. A primeira banda é o Nirvana. Continuando aqui o papo de hoje, e vai ser a melhor e a pior música de cada álbum. Aproveita também, porque a gente ainda vai manter esse tema em outros debates, qual que é a banda que você quer que a gente fale também da melhor música e a pior música de cada álbum, e você já vai deixando também aqui, pode ser nesse vídeo mesmo, qual que é a melhor música e a pior música que você acha do Nirvana, que a gente vai debater no vídeo da semana que vem. Então esperamos você aqui, lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, tem live, cada dia um convidado ou um tema a ser abordado de uma forma diferente. De terça e quinta são os vídeos fixos, e de quarta-feira, agora a partir desta quarta-feira, toda quarta-feira vai ter debate, tá? E também temos os shorts, então vai acompanhando lá que eu faço uns shorts bem legais. O Rodrigo também tá fazendo uns shorts bem bacanas e também segue a gente na outra rede social que tem uns reels bem legais. Beleza, gente? Então fica aqui, deixa o seu like, até mais e só nos resta rock and roll.